Olá, boa noite a todos. Vamos fazer a nossa oração para a gente começar, né? Mais esse dia de palestra, mais esse dia de esclarecimento. Então, que a gente possa fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao nosso Pai maior e entregar a Ele a nossa vida, compreendendo que, apesar de entregarmos ao Pai as nossas dores, as nossas dúvidas, os nossos medos, a nossa vida como um todo, ainda assim, reconhecemos o quanto somos responsáveis pelas nossas ações, as pequenas, as grandes, todas as nossas ações, desde os pensamentos que temos, aos sentimentos que nutrimos, às palavras que professamos. Somos responsáveis por tudo o que fazemos, compreendendo que cada consequência trará para nós aprendizados necessários e extremamente úteis para a nossa elevação. Então, que cada um de nós possa abraçar essa responsabilidade não com o peso da culpa, mas com a compreensão que estamos crescendo a cada vez que refletimos e encaramos essa vida de uma forma leve, porém de uma forma responsável. Que o Pai esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. A gente então vai dar continuidade ao nosso estudo, que tem como foco, né, todos os aprendizados presentes no livro Nem Tudo é Karma, mas Tudo é Escolha. E a palestra de hoje, especificamente, ela vai abarcar os capítulos de 9 a 13. Então, a cada, né, palestra, a gente está seguindo alguns capítulos. E o de hoje, os esclarecimentos, né, os ensinamentos, são aqueles retirados desses capítulos. Eu não vou ler, obviamente, os capítulos com vocês, até porque eu acredito que todos já leram, né? Mas a gente vai entender dentro da história que é descrita nesse trecho do livro o que a gente pode angariar de aprendizado para o nosso dia a dia, né? Então, nós continuamos a história, né? Como a Anne colocou, a história da Paula. Tá ouvindo? E nessa história, nós Não, temos a possibilidade de verificar, como o tema, né, da palestra de hoje nos mostra, a importância das nossas pequenas ações. Nesses trechos, nesses capítulos, nós iniciamos o capítulo com todo o questionamento da Paula em relação à forma como ela é tratada, né, pelo médico que atende a mãe dela, né, as dúvidas de por que ela é tratada dessa forma, e ela começa a compreender já nesse momento que é uma forma como ele a julga pelas ações que ela teve no passado, né? Então, isso já nos mostra, né, o peso que as nossas ações têm, desde as pequenas ações até as ações, né, mais macro. E quando a gente fala do peso das nossas ações, geralmente é isso que vem à nossa cabeça, né? Ah, nossas ações têm peso. A gente geralmente pensa nas nossas ações equivocadas. A gente geralmente pensa nos nossos erros, né? Quando a gente começa a ler o capítulo 9, é justamente aí que a gente se pega, né? É o fato das ações pretéritas da Paula hoje estarem cobrando um preço, mesmo, né, que seja em relação a uma pessoa que nem fazia parte da vida dela até então, né? Mas como as pessoas a julgam pelo que ela fez no passado. Só que, mais do que erros, nossas ações, nossas escolhas também são feitas de acertos. E nós nos esquecemos disso. Independentemente, né, do nosso patamar evolutivo, todos nós, né, somos passíveis de errar, mas também de acertar. E quando nós, né, ouvimos falar que as nossas ações têm peso, que as nossas escolhas têm um peso, que elas geram consequências, não são só as escolhas equivocadas, as escolhas acertadas também. Só que, dado o momento evolutivo em que nós estamos, nós nos prendemos muito, né, ao erro, à dor. A gente sempre está focado nisso, né? Ah, eu aprendo pelo erro, eu errei muito, eu me culpo pelo que eu fiz. Mas e o que eu fiz de certo?
a gente também tem que olhar para os nossos acertos, porque os nossos acertos nos mostram, né, que agir corretamente também gera consequências. E consequências, nesse caso, agradáveis, as quais muitas vezes passam batidas nas nossas vidas. É muito fácil você ver a consequência de um erro e se culpar, né, por ter agido de forma equivocada. Mas muitas vezes nós passamos por situações em que nós vivenciamos as consequências dos nossos acertos e a gente nem se toca disso. E a gente nem percebe isso. Nesses capítulos, quando, né, a Paula, né, ela se vê nessa situação de estar sendo julgada de certa forma pelos erros que ela cometeu no passado, ela começa então a tentar mudar. E uma das coisas que ela decide é, de certa forma, deixar o passado para trás e, né, cuidar da mãe dela, que neste momento precisa dela. Então, ela decide, então, largar a vida que ela construiu longe de casa, longe, né, da convivência da mãe. Então, ela decide largar o emprego que ela tinha no lugar onde ela vivia para cuidar da mãe dela. E aí a gente já percebe que a vida da Paula, assim como a nossa, não é feita apenas de equívocos. Por quê? Nós temos aí uma situação em que ela retorna para o local onde ela vivia e nesse local, então, ela vai pedir demissão desse emprego. E a gente vê a relação dela com o âmbito, do trabalho dela, né? Com o patrão dela. E aí nós vemos nessa situação o quanto ela, no trabalho dela, ela agia muito além das suas próprias obrigações. Nós vemos aí uma relação com o patrão dela, uma relação quase de amizade, né? Em que mostra que essa relação foi construída justamente pela dedicação dela, não só ao trabalho, mas a dedicação dela a servir, a auxiliar. Eu sei que para muitos isso às vezes soa meio incômodo, né? Porque quando a gente está falando de relação trabalhista, vem muito aquela coisa, eu tenho que fazer o que eu sou obrigada a fazer, eu tenho que fazer só aquilo pelo qual eu sou paga. Mas muitas vezes nós podemos fazer um pouco mais, e não é uma questão de nos submeter, é uma questão de que muitas vezes nós podemos fazer. E essas ações, essas escolhas que nós tomamos quando nós nos colocamos à disposição, muitas vezes fazer algo um pouquinho a mais do que seríamos obrigados a fazer, isso não passa em branco. Então, quando a Paula, então, ela decide pedir demissão, você percebe que a relação dela é tão tranquila com o ambiente, né, de trabalho dela com o patrão, que tudo funciona de uma forma muito saudável para ela e para o próprio patrão. Então, ela consegue pedir demissão, consegue, né, tudo que ela precisa naquele momento para cuidar da mãe dela, mas por quê? Porque ela plantou isso. No ambiente de trabalho, muitas vezes a gente tem esse problema, né? É um ambiente que nem sempre é um ambiente agradável. E não é só responsabilidade nossa, porque nós não estamos ali sozinhos, nós temos um patrão, nós temos colegas de trabalho, e obviamente todos são responsáveis por essa relação. Mas o quanto nós temos feito para que essa relação seja saudável? O quanto nós de verdade temos nos dedicado para, em pequenas ações, fazer desse ambiente um ambiente mais agradável, né? Mais efetivo para que o trabalho aconteça, mas que também o convívio, o bem-estar aconteça. Eu sei que muitas vezes só nós fazermos a nossa parte não é o suficiente, porque as outras pessoas também precisam contribuir. Mas nós não podemos nos responsabilizar pela ação do outro. Então, nós não temos como fazer com que o outro faça a parte dele, mas nós podemos fazer a nossa. Então, no nosso ambiente de trabalho, né, pegando esse gancho dessa passagem, né, em que a nossa personagem, ela percebe
o quanto ela é benquista nesse ambiente de trabalho, justamente porque ela plantou isso. No nosso ambiente de trabalho, o quanto nós temos plantado isso também? O quanto nós temos olhado para aquele colega do lado, né, e pensado, será que ele precisa da minha ajuda? Será que eu não posso fazer algo além da minha obrigação para poder auxiliar esse colega que está trabalhando comigo? Ou até mesmo o meu patrão, por que não? Porque tem algumas coisas que eu já poderia fazer e que não me custariam muito. E eu não estou falando necessariamente relacionado ao trabalho. Só o fato de eu tratar as pessoas com cordialidade, eu tratar as pessoas com educação, isso faz muita diferença. Então, eu não preciso entrar no meu ambiente de trabalho com a cara fechada, né, e fazer o que eu tenho que fazer e sair. É óbvio que o seu trabalho ele vai ser visto. Você fazer o que você, né, a sua obrigação no seu trabalho, isso vai ser percebido pelo seu patrão. Mas a sua relação com as pessoas que estão ali, isso também precisa ser trabalhado, isso também precisa ser reconhecido por nós. Porque, querendo ou não, vamos contabilizar. Uma pessoa que trabalhe, vamos lá, 8 horas por dia, 6 horas por dia, vai depender muito do trabalho de cada um. Mas digamos que você trabalhe 6 horas, né? Durante o seu dia, 6 horas você está num ambiente de trabalho. Gente, já pararam para calcular o quanto isso é, equivale no seu dia inteiro? Fora o período que você está dormindo? É um período muito grande da sua vida que você está convivendo com essas pessoas. E você vai transformar essa convivência numa convivência desagradável? Então, você também é responsável pelas pequenas escolhas que você faz naquele ambiente e você vai perceber que isso vai gerar frutos depois. Talvez nem todo mundo reconheça a sua boa vontade. Talvez nem todo mundo reconheça as pequenas atitudes que você teve no seu dia a dia, no seu ambiente de trabalho. Mas a gente precisa entender que nem todo mundo, né, consegue olhar para o outro com esse olhar mais amplo, de reconhecimento. Mas o que importa nem, não é o que o outro reconhece, mas o que você reconhece do que você fez. Porque mesmo que o outro ainda não consiga valorizar suas pequenas boas ações, elas ainda assim vão gerar bons frutos. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas depois de amanhã elas vão. E só o fato de você reconhecer que fez a sua parte, isso também é importante. Então, e são pequenas ações. A gente tem uma mania, né, de grandiosidade, de achar que a pessoa boa é aquela pessoa que faz grandes boas ações, né? Aquela pessoa que doa muito dinheiro, é aquela pessoa que alimenta várias famílias, é aquela. Mas as boas ações, elas começam com pequenas boas ações. Um bom dia que você dá para o seu colega de trabalho faz diferença. Um bom dia que você dá para o porteiro do prédio em que você está saindo, que você está entrando, faz diferença. E o mais importante, você não tem noção de quão diferença isso faz. Muitas vezes nós não temos a ampla noção do poder que nós temos. Nós não temos é, uma noção de o quanto nós impactamos a vida do outro. Porque nós interagimos o tempo todo, nós vivemos em sociedade, estamos em plena interação. Mas nós não conseguimos enxergar a vida do outro como um todo, nós vemos apenas alguns trechos, alguns fragmentos da vida do outro. Então, você tem um colega de trabalho, você só consegue ver alguns fragmentos da vida dessa pessoa no período em que ela está ao seu lado, e mesmo assim, você a vê no ambiente de trabalho, você não sabe como ela é fora dali.
Então você não tem noção de como as suas pequenas ações podem impactar positiva e negativamente a vida daquele que está do seu lado. Jane. Oi, a internet parou? Eu percebi. Não, mas Voltou? agora voltou. Então tá. É porque tá todo mundo paradinho aqui para mim, por isso que eu parei. Depois vai ser só Acho que está trabalho para todo mundo quem. assim, parado, né? Aí você tem a intenção de que todo mundo congelou, mas Não, mas aí só vai dar trabalho para quem vai editar depois. Mas vamos lá. É, Então, a gente não tem uma noção de como essas pequenas ações, apesar de serem pequenas, do quanto elas vão impactar o outro, enquanto elas vão impactar a vida do outro, tanto positivamente como negativamente. Então, nós precisamos sim avaliar o peso das nossas ações. Nós precisamos sim reconhecer e valorizar essas ações. E a gente só está no capítulo 9, no começo, né? No momento em que a gente percebe o como, né? Toda a forma como a Paula agia no trabalho, o quanto isso foi reconhecido pelo patrão e pelos colegas de trabalho dela. E o interessante é que, pelo que a gente percebe, ela não tinha noção disso. Então, muitas vezes, a gente só tem noção do quanto as nossas pequenas ações elas impactam o ambiente à nossa volta em momentos específicos. No dia a dia, a gente vai agindo tanto no automático que a gente não percebe isso. A gente não percebe como uma grosseria da nossa parte pode fazer diferença na forma como as pessoas nos enxergam. A gente também não percebe como uma cordialidade da nossa parte também pode, né, alterar a forma como o outro nos vê. Mas em um momento específico, geralmente quando eu preciso, né, do auxílio do outro, quando eu preciso do outro para alguma coisa, é que eu vou perceber como o outro me enxerga. E aí, nesses momentos, às vezes já é tarde demais para eu tentar remediar a visão que o outro construiu de mim. Não estou dizendo que a gente tem que ficar o tempo todo se vigiando, preocupada com o que o outro pensa sobre você. Não é isso. Mas é entender que, como nós vivemos em sociedade, cada pequena ação conta. E a questão é: eu sei o que passa aqui dentro. E às vezes tenho dificuldade ainda, né, de lidar com isso. Mas eu sei o que passa aqui dentro. Eu sei o que eu estou sentindo. Eu sei o que eu estou pensando. O outro não. Então o outro ele só vai me enxergar pelas minhas ações. O outro ele vai ler são as minhas palavras, são as minhas atitudes, não são as minhas intenções, não são os meus pensamentos, os meus sentimentos. Às vezes, a minha ação, ela é totalmente justificada por tudo que eu estou passando nesse momento, mas o outro não necessariamente sabe disso. Então, como o outro não me conhece de uma forma intensa, né? Ele está vendo apenas um fragmento da minha vida. Como o outro, ele não está aqui dentro de mim para saber o que eu estou sentindo, ele vai me ler de acordo com as minhas atitudes, de acordo com as minhas palavras. E são pequenas mesmo. Só que nós precisamos entender que o que é pequeno só é pequeno quando é único, né? Vamos imaginar um grãozinho de arroz. Um grão de arroz alimenta quem? Ninguém. Um grão de arroz é minúsculo. Não vai matar a fome de ninguém. No entanto, se eu junto 1 milhão de grãos de arroz, isso é muita coisa. Então, às vezes, uma atitude aqui, uma atitude ali, não vai fazer tanta diferença. Por quê? Porque ela está perdida em meio a toda uma vida. Mas essas atitudes, essas pequenas atitudes, elas se somam. Então, quando nós estamos falando de valorizar as pequenas atitudes, é entendendo que
Grandes acontecimentos são feitos de pequenas atitudes somadas. Quando nós vemos, por exemplo, vamos pegar um exemplo aleatório, um grande desastre, um prédio, ele cai, né? Um prédio, ele desaba, causa a morte, infelizmente, de muitas pessoas. A queda desse prédio é uma coisa grandiosa, mas o que levou esse prédio a cair, muitas vezes, foi uma sequência de pequenas escolhas. Uma escolha equivocada na hora de escolher o material para construir, uma escolha equivocada na hora de planejar o prédio, uma escolha equivocada na hora de fazer a manutenção. É um somatório de pequenas escolhas que muitas vezes vai gerar um evento que pode ser catastrófico ou pode ser maravilhoso. Então, muitas vezes você está lá e fala assim: ah, eu vou comprar o material para construir o prédio, vou comprar o cimento. Ah, mas é só o cimento. Eu escolher um cimento de baixa qualidade não vai fazer diferença. Mas vai, mais tarde vai, porque existe todo um somatório de situações. Esse prédio já em pé, consolidado, ele vai enfrentar as intempéries, a chuva, são várias coisas que se somam. E que muitas vezes a gente fica preso só naquela pequena atitude, achando que só isso aqui não faz diferença, mas faz. Tanto as atitudes equivocadas, né? Eu estou dando o exemplo de um prédio que cai, mas as boas atitudes. Ah, eu dar bom dia para um porteiro não vai fazer diferença na vida dele. Vai. Talvez não faça hoje, mas pode fazer amanhã. E mais importante, talvez não faça diferença necessariamente na vida do porteiro, mas pode fazer diferença na vida de alguém que ele conhece. Porque às vezes a gente não para pensar nisso, mas você sai na rua, dá um bom dia para alguém. Essa pessoa, às vezes, ela estava tão presa à sua rotina, ao que ela estava planejando pelo seu dia, que ela não necessariamente daria bom dia para a próxima pessoa que ela vai encontrar. Mas como ela recebeu o seu bom dia, ela pensa duas vezes e a próxima pessoa que ela encontra, ela dá um bom dia também. E você, sem saber, teve um impacto em um terceiro que você nem viu. E talvez esse terceiro precisava daquele bom dia. Então, são pequenas atitudes que a gente não tem a mínima ideia do impacto que faz, mas em algum momento essa conta chega. E quando eu falo essa conta chega, não necessariamente como algo negativo, mas muitas vezes como algo positivo, como a gente acabou de ver, né, na relação que a nossa personagem tem com o seu, né, ambiente de trabalho. Fala, Léo. Só para complementar isso que você acabou de dizer, a Rosana escreveu no chat assim: agora me fez lembrar de um momento que eu passei. Estava eu no sinal e um morador de rua veio até o meu carro e me pediu dinheiro. Eu disse que naquele momento eu não tinha, mas só o fato de ter abaixado o vidro do carro e ter falado com ele, nossa, ele me agradeceu tanto e olha que eu só abri o vidro do carro e dei atenção a ele. E a gente às vezes acha assim: ah, isso não é nada, ele queria o dinheiro. É óbvio que ele precisava do dinheiro para alguma coisa, mas mais do que isso, ele precisava de atenção. Quantas pessoas antes passaram e nem mesmo olharam para o lado? Não vou nem dizer baixar o vidro do carro, nem mesmo olharam para o lado. Uma pessoa que está nessa situação, ela não precisa só de comida, ela não precisa só de água, ela não precisa só de um cobertor. Ela precisa de atenção, ela precisa de carinho. Porque o que falta no ambiente da rua não é só comida. Só que a gente esquece disso. E a gente esquece que esse tipo de caridade a gente pode fazer independentemente da nossa situação financeira, por exemplo. Ah, eu não tenho dinheiro para ajudar ninguém, mas eu tenho 5 minutos, mas eu tenho um sorriso, mas eu tenho uma palavra. E por mais que na nossa cabeça não faça diferença, faz. E eu vou dizer mais: se essa pessoa que pediu o dinheiro, ela não tivesse agradecido, isso também não ia significar que não fez diferença na vida dela.
Porque talvez naquele momento, ela preocupada com o que o dinheiro ia comprar, ela nem tivesse percebido o quanto aquela ação fez diferença. Mas talvez amanhã, depois, quando ela lembrasse disso, isso pudesse ser importante para ela. Então, às vezes, a gente fica muito esperando um agradecimento, né? Ah, eu fiz uma boa atitude, né? O outro tinha que me agradecer. Mas a boa atitude que você faz não deveria ser esperando o agradecimento. Deveria ser só um comportamento seu, sabendo que é uma atitude correta a ser tomada. Vai fazer diferença na vida dessa pessoa? Em algum momento vai, mas talvez não seja naquele momento, porque ela tem outras preocupações. A gente tem que começar mais a agir de uma forma que nós julgamos correta, porque a ação correta vai depender do que eu considero como correto, obviamente, mas a gente tem que agir de forma correta, não pelo que o outro vai pensar, mas pelo que eu acho que eu devo fazer. Então, nós estamos falando do ambiente de trabalho, né, que é o que é comentado nesse capítulo 9. Mas, na verdade, no capítulo 9, no 10, nesses capítulos que se seguem, mas, na verdade, não é vou agir, vou fazer um agrado para o meu patrão, porque é o dia que eu precisar de algum favor, ele vai lembrar disso. Não é por isso que eu devo agir assim, mas porque é o jeito certo de se agir. Isso vai gerar bons frutos? Vai, mas mais importante que isso vai me modificar enquanto pessoa. Porque não tem fruto melhor e mais proveitoso e mais importante do que a minha própria modificação. Então, além da minha boa ação poder me gerar um benefício lá na frente, quando as pessoas reconhecerem que eu fiz uma boa ação, essa minha boa ação ela tem que gerar mudança interna. Então, é nisso que eu tenho que pensar. Que as minhas boas atitudes, elas vão, em primeiro lugar, beneficiar a mim. Quando eu ajudo alguém, essa ajuda faz bem ao outro? Faz. Mas antes de fazer bem ao outro, fez bem a mim. E é nisso que eu tenho que pensar, porque o outro às vezes não vai me agradecer, ou o outro não vai perceber o bem que essa atitude fez, porque o outro é o outro. Eu tenho que avaliar as minhas ações com base no que eu acho correto. É óbvio que eu tenho que ouvir o outro. Até porque o que eu acho correto pode ser modificado de acordo com o que o outro me traz, né? Mas entendendo que o agradecimento, que o reconhecimento pode chegar agora ou não. Leonardo? Bem, tem uma pergunta exatamente sobre isso, que você vinha começando a esboçar aí. A pergunta é: como, então, estas pequenas atitudes que temos diárias, como você deu exemplo, Rosana deu exemplo, pode influenciar em nossa evolução espiritual? Nós já falamos várias vezes, nós ouvimos várias vezes, nós repetimos várias vezes que nós aprendemos com as consequências das nossas escolhas, né? A lei de causa e efeito, ela existe justamente por isso. A lei de causa e efeito e a lei da liberdade, elas andam bem juntinhas. Nós temos livre-arbítrio, porque à medida em que nós escolhemos, nós geramos consequências e essas consequências vão chegar para nós, nós teremos que lidar com elas e com isso nós aprendemos. Aprendemos a fazer escolhas melhores, mas nós precisamos entender que quando a gente fala de causa e efeito, a gente não está falando só de coisa negativa. A gente se prende muito no negativo. Ah, eu ofendi alguém, alguém que ficou ofendido vai querer me dar o troco, eu vou ter a consequência da minha ação, vou avaliar essa consequência e vou agir. Ah, eu não devo ofender o próximo. Isso é válido. Mas a gente precisa entender que as boas ações também geram consequências. E essas consequências também me ensinam. Me ensinam a replicar. Primeiro que elas vão me ensinar que eu sou uma pessoa que sou passível de acerto. Vamos pegar o exemplo da nossa personagem? Nós vemos aí a Paula cometendo vários equívocos, né? Principalmente na sua relação com a mãe. E aí há de se supor, né? Ah, é uma pessoa que
evolutivamente, ela tem um certo atraso, ela não compreende o peso das suas ações. A gente percebe que ela vem numa imagem negativa, né, nesses primeiros capítulos, né? A gente não chegou nem num terço do livro, mas a gente vê ela numa imagem negativa. Mas dá para perceber que, apesar disso, ela tem boas ações? Mesmo ela, muitas vezes se culpando e achando que é uma pessoa ruim, ela fez várias escolhas que são boas escolhas. Inclusive na sua relação com o seu patrão, na sua relação com a esposa do Fabrício, que é a pessoa com que ela se relacionava. Porque, inclusive, ela vê a esposa, né, da pessoa com quem ela se relacionava, o Fabrício, e ela entende, ela reconhece que aquela pessoa não tem culpa de tudo que aconteceu e de que ela merece, né, a sua compreensão, que ela merece, né, o seu carinho, porque aquela pessoa, ela também, né, foi, entre aspas, vítima dessa situação. Ela também sofreu com tudo isso. E ela não tem que ser responsabilizada ou punida pela ação, né, do seu marido. Então, percebe como mesmo essa pessoa, que teoricamente é uma pessoa que vem de um histórico de escolhas equivocadas, ela fez boas escolhas? Quando você reconhece isso, eu fiz boas escolhas. Não é para você se vangloriar, né? Ah, olha como eu sou bom. Eu fiz boas escolhas, né? Eu tratei bem o meu patrão. Eu fiz mais do que devia, mais do que era minha obrigação no trabalho. Olha, eu fui uma pessoa compreensiva com, né, com a esposa daquela pessoa que eu me relacionava. Então, eu sou uma pessoa boa. Não é isso. Mas é quando você reconhece as suas boas escolhas e você reconhece as consequências dessas boas escolhas, primeiro, você deixa de se ver como um ser inferior, que é o que a gente costuma fazer quando a gente vê os nossos equívocos. Né? Nós costumamos alimentar muita culpa. Eu sou o pior dos seres. Não, eu não sou. E outra coisa, quando eu reconheço que eu faço boas escolhas, eu percebo como replicá-las. Porque se eu fui capaz de fazer coisas boas, eu sou capaz ainda de fazer coisas melhores ainda. Então, naquilo que eu acerto, eu tenho a receita para usar naquilo que eu ainda estou errando. Eu preciso valorizar o que eu faço de certo para eu conseguir replicar. Se eu passo batido nos meus acertos e só me prendo, né? Fico presa nos meus erros, eu deixo de enxergar o meu exemplo como um exemplo a ser seguido. A gente tem, né, essa ideia de que a melhor forma de aprender é pelo exemplo. O conselho é importante, o conselho é útil, mas a gente aprende de verdade é pelo exemplo, né? A gente vê isso muito dentro de casa, né? O pai, a mãe pode aconselhar o quanto for, mas geralmente é o exemplo que fica marcado. Só que a gente sempre vê isso no exemplo do outro. Mas por que que a gente nunca olha para o nosso bom exemplo a ser seguido? Por que que a gente nunca é, olha para o que a gente fez como um bom exemplo a ser seguido? A gente sempre quer olhar o exemplo que o outro nos dá como um exemplo a ser seguido para a gente fazer coisas corretas, coisas, né, que vão nos trazer boas consequências. Mas por que que a gente não olha os nossos bons exemplos para ser seguidos, para serem repetidos, replicados? Nós precisamos ter um pouquinho mais de caridade para conosco e reconhecer, sim, eu sou uma pessoa passível de erros, mas passível de vários acertos. E eu tenho que reconhecer esses acertos e enxergar esses acertos como exemplos a serem seguidos, até para que os meus erros diminuam. Então, existe sim um grande valor ao reconhecer os meus acertos, e isso é importante no meu processo de autolapidação. Uma pessoa que fica presa só aos seus erros, ela tende a aprender, ela vai aprender, mas tende a ser um aprendizado muito mais doloroso. Quando você reconhece também os seus acertos, isso se torna mais saudável, porque você consegue reconhecer que é possível.
Se eu conseguir fazer isso, que para muitas pessoas é difícil, sinal que eu consigo fazer várias coisas, inclusive aquilo que para hoje ainda é difícil para mim. Então, no futuro, talvez eu também consiga. Percebe como fica diferente quando a gente avalia o nosso passado, mas de uma forma mais ampla, olhando que eu erro, mas também olhando que eu acerto? Isso é importante no nosso processo de autolapidação, de reforma íntima. Fala, Leonardo. O Adomar fez a seguinte pergunta: você está dizendo que a maneira como somos percebidos pelos outros pode servir como um espelho para autoconhecimento. Isso mesmo? Até que ponto, então, podemos confiar que essa percepção é uma representação de quem realmente estamos? A gente tem muito essa frase, todo mundo já deve ter ouvido essa frase em algum momento, que o outro é o nosso espelho. Só que muitas vezes, quando a gente escuta essa frase, a gente tem a ideia de que o outro é o meu espelho, porque o outro tem características que eu também tenho, e que quando eu olho o outro, eu vou enxergar isso. Isso é verdade? É. Muitas vezes, quando você olhar o outro, você vai ver nele características que você tem, atitudes que você toma, e quando você se incomoda com a ação dele, você percebe que tem que mudar isso em você. E isso é válido. Então, sim, o outro é o seu espelho neste ponto. Mas mais do que isso. O outro é o seu espelho por quê? Porque ele te mostra quem você é, porque você vê nele as suas ações. Mas não no que ele faz, mas no que ele está reagindo ao que você faz. A forma como você age com o outro mostra quem você é. Então, a forma como você age com o outro mostra o que você precisa ainda mudar em você e o que você já consegue fazer de acertado. Então, o outro também é o seu espelho, porque não no que o outro te traz como resultado, mas na forma como você age com ele. Se você é uma pessoa que age com o outro com grosseria, isso mostra você, não o outro. A sua ação para com ele mostra o que você precisa mudar em você. Então, quando você avalia a reação que o outro tem às suas ações, infelizmente, geralmente a gente faz o quê? A gente age com o outro e a reação do outro a gente quer avaliar o que ele é. Então, eu fui grosseira com uma pessoa, a pessoa quis retribuir na mesma moeda, o que que eu penso? Ele é grosso. A gente, infelizmente, olha a atitude do outro e avalia o outro, ao invés de olhar a atitude do outro e avaliar a nossa. Por que que ele foi grosso? Será que não foi em resposta ao que eu falei? Será que eu também não tenho uma parcela de responsabilidade nessa resposta que ele deu? Será que a minha irritabilidade com a reação dele também não mostra o que eu tenho que trabalhar em mim? Então, sim, todas as minhas atitudes são percebidas e são sentidas por aqueles à minha volta. E isso mostra o que eu preciso mudar em mim, mas também mostra o que eu faço de certo. Então, quando eu ajo com o outro com caridade e eu recebo um agradecimento, como foi o exemplo da Rosânia, quando o outro me agradece, eu tenho que olhar e falar assim: olha o que eu fiz. Isso foi legal. Não com o objetivo de me vangloriar, mas será que da próxima vez que alguém me bater na minha janela, eu não posso fazer a mesma coisa? Porque eu fiz com essa pessoa, mas às vezes eu passo direto. Será que eu não posso replicar isso, fazer outras vezes? Porque eu percebi a diferença que eu fiz na vida do outro. Então, talvez eu possa repetir isso. E a próxima vez que alguém me pedir ajuda, mas eu não puder ajudar, eu pelo menos eu tirar 5 segundos da minha vida e dar uma atenção para essa pessoa. Então, sim, o outro é seu espelho de todas as formas possíveis. Mas lembrando, vamos olhar o outro como nosso espelho, mas não só para os nossos erros. Vamos olhar para os nossos acertos também. Nessa mesma sequência de capítulos, né, eu falei sobre a relação da Paula com o ambiente de trabalho, mas nós temos um outro momento em que é muito marcante
que é a relação da mãe da Paula, da Margarete, com os vizinhos. Tem um momento, uma situação em que quando a Paula ela tem que se ausentar para poder justamente ir pedir demissão no seu emprego e tudo mais, e uma vizinha fica junto com a mãe dela. E quando a Paula ela fica preocupada de estar incomodando a vizinha, né? A vizinha teve que ficar lá cuidando da mãe dela, deixou de fazer os seus afazeres, e ela se preocupa, olha, me desculpa por tomar o seu tempo. A resposta que ela tem é que a vizinha responde que ela não está fazendo um terço do que a mãe da Paula merece, porque ela ajudou tanto as pessoas, né, os vizinhos, que na verdade ela merecia até muito mais. E aí a gente percebe, né, o quanto muitas vezes, né, a ação que você tem para com o outro, ela está sendo reconhecida e você não se dá conta, porque eu duvido muito, né, que a mãe da Paula ajudou os vizinhos por interesse. Ela ajudou por quê? Porque ela podia ajudar e porque ela percebeu que era para o bem daquela pessoa. As pessoas precisavam de ajuda, ela podia ajudar, ela fazia. E quando ela precisou de ajuda, ela recebeu o retorno disso. Demorou? Não demorou, isso não importa. Mas você vê as suas boas atitudes sendo reconhecidas e não foi uma coisa grandiosa. É citado um exemplo, por exemplo, né, no livro, é citado que uma pessoa ela precisava de uma cirurgia e não havia, né, a família não tinha como pagar. A mãe da Paula, ela não deu o dinheiro da cirurgia, porque ela também não tinha. O que que ela fez? Ela mobilizou outras pessoas para que todas pudessem contribuir com pequenas quantias que pudessem, num somatório, ajudar a pagar a cirurgia. Quando a gente pensa assim, ela não fez nada de grandioso. Ela não pagou a cirurgia da pessoa. Ela pode não ter contribuído nem com R$ 1, mas o que que ela fez? Ela foi pedindo a outras pessoas e o somatório disso fez com que essa pessoa pudesse fazer a cirurgia e pudesse ficar bem. Quantas vezes nós, né, numa situação em que alguém nos pede ajuda, a gente fala, eu não posso ajudar, eu não tenho. Mas talvez você não tenha o que a pessoa está te pedindo, mas você tem a possibilidade de conseguir o que ela está te pedindo simplesmente dedicando o seu tempo. Então, por exemplo, a Fraternidade Cristã Bezerra de Menezes, ela tem um projeto social de entregas de cestas de alimentação. E muitas vezes quando nós falamos desse projeto social, nós falamos que essas cestas são compradas e essas cestas custam por volta de R$ 70. Muitas pessoas podem olhar e falar assim, mas eu não tenho R$ 70. R$ 1, R$ 2, você ajuda, junta com R$ 2 de outro, junta. Quando você tem um somatório, você consegue R$ 70. Então, vamos lá, se 35 pessoas derem R$ 2, nós conseguimos 70 e tem uma cesta. R$ 2 é tão pouco, mas é um pouco que, somado a outros poucos, fazem muito. Ah, mas eu não tenho nem R$ 2. Tudo bem. Pega esse pedido que eu te fiz e leva para outra pessoa que tem R$ 2. Porque você fez uma ponte. Você não tem a ajuda, mas você pode fazer a ponte para quem pode ajudar. Nessa passagem do livro é mais ou menos isso. Ela não podia pagar pela cirurgia da pessoa que precisava, mas ela podia dedicar alguns minutos do seu dia para pedir ajuda a outras pessoas. E foi essa dedicação que fez com que outras pessoas pudessem doar e a cirurgia ser feita. É uma atitude pequena, mas que, num somatório, é grandiosa. Porque aquela pessoa que, né, pôde fazer a cirurgia, pôde ficar bem de saúde, para ela foi muita coisa. Aí eu dar R$ 2 para ajudar numa cesta, ou eu simplesmente não dar, mas passar esse pedido para outras pessoas, divulgar
que, né, tem alguém que precisa de ajuda, isso pode fazer diferença. Quando aquela pessoa estiver se alimentando no seu lar, talvez ela nem saiba que você ajudou, mas a sua ajuda possibilitou e auxiliou que essa pessoa tivesse o que comer. Essa pessoa talvez nunca saiba disso, mas não importa. Por quê? Porque a gente não deveria agir esperando reconhecimento. Infelizmente, nós ainda esperamos isso. Nós esperamos pelo menos um agradecimento. Vai chegar um momento em que nós, né, teremos aprendido que as nossas ações não devem ser baseadas naquilo que a gente espera em troca. Mas mesmo neste momento em que nós ainda esperamos, nós podemos fazer. Até porque é essa prática que vai nos levar à perfeição. Hoje, eu ainda sinto a necessidade de um obrigado. Tudo bem, mas é na prática de fazer a caridade que um dia eu vou fazer sem esperar nada em troca. Principalmente quando eu me der conta de que as minhas maiores boas ações foram aquelas que eu fiz e eu nem percebi. Porque a gente faz a boa ação e, como eu disse, né, nós estamos no momento em que nós ainda esperamos o agradecimento, né? Eu dou uma ajudinha, eu espero que a pessoa pelo menos me dê um sorriso, me dê um obrigado. Só que tem várias outras coisas que eu fiz durante o meu dia que eu nem percebi que eram boas ações. Um sorriso, um bom dia, eu nem percebi. Vai chegar um momento lá no futuro, talvez no plano espiritual, talvez daqui a 2 encarnações, não sei, mas vai chegar um momento em que eu vou ver o relatório, né, da minha vida e vou perceber que as minhas ações que mais fizeram diferença foram aquelas que eu fiz e nem percebi. Foram aquelas que eu não esperei o agradecimento porque eu nem tinha dado valor para aquela ação e eu nem tinha percebido o quão grandiosa ela era. E aí eu vou perceber que realmente eu não preciso receber nada em troca para fazer uma boa ação. Neste momento, nós ainda não chegamos a esse patamar evolutivo, né, de fazer sem esperar nada. Mas é na prática que a gente conquista. Fala, Leonardo. É, você falou sobre isso, e aí tinha uma pergunta aqui que ela, né, falava assim: no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus fala sobre a esmola oculta. Como que essa ideia se relaciona com a importância das pequenas ações feitas por amor, né? Então você vê é exatamente isso que você está falando. Então Jesus já falava sobre essa. Então, se você puder falar um pouquinho sobre essa esmola oculta. A gente tem, às vezes a gente tem esse olhar julgador, né, de que aquela pessoa que ajuda, mas ajuda fazendo uma propaganda da sua ajuda, é uma pessoa que está cometendo um equívoco. Olhando os ensinamentos, né, de Cristo, os ensinamentos cristãos, a gente percebe que realmente a gente deveria fazer sem esperar nada em troca. E a gente deveria ajudar sem fazer alarde sobre isso, né? Sem colocar num outdoor, olha, estou ajudando fulano. Essa deveria ser a boa ação. Mas vamos entender que tudo acontece em um processo. Evolução não dá saltos. Ninguém muda de uma hora para outra, né? A evolução não vai acontecer, né, num estalar de dedos. É tudo um processo. Então, hoje, se algumas pessoas elas ainda agem dessa forma, elas ajudam fazendo alardes e fazendo propaganda, se orgulhando, né, do fato de estarem ajudando o próximo, esse é o momento dessa pessoa. E não podemos desvalorizar ou desmerecer essa ação, porque primeiro, mesmo que essa ajuda ela esteja sendo feita por interesse, ainda é ajuda. Aquele que está recebendo, está recebendo. Então, se você entrega uma cesta de alimentação para quem está passando fome, se você entrega um prato de comida para quem está passando fome e faz propaganda disso, dizendo: olha como eu sou uma pessoa boa, eu dou um prato de comida a uma pessoa faminta, não é a melhor escolha da minha parte fazer isso. Mas para quem está com fome,
ele quer comer. Então, primeira coisa que a gente precisa entender, né? A pessoa que recebe, para ela valeu a pena. Segundo, para mim, neste momento, não é a melhor das escolhas, mas é o que eu sei fazer. E talvez seja dessa forma que um dia eu vou aprender a agir de forma diferente. Eu começo por interesse. Então, hoje eu faço porque eu quero reconhecimento. Hoje eu faço porque eu quero abatimento no imposto de renda. Hoje eu faço porque eu quero que as pessoas, né, não me olhem torto porque eu não sou uma pessoa caridosa. Hoje eu faço porque eu quero receber, né, ter uma boa imagem no ambiente em que eu vivo. Só que talvez repetindo essa ação, mesmo com interesse, um momento eu vou sentir que eu já estou fazendo porque eu acho que é certo fazer. Então, talvez eu comece assim, mas é o jeito que eu sei fazer hoje. E talvez esse seja o pontapé inicial para que lá no futuro eu faça sem olhar o que o outro está me dando em troca, sem esperar nada em troca. Não adianta. Nós estamos num momento evolutivo e que, por mais superior, né, que nós nos achemos, nós sempre esperamos algo em troca, mesmo que seja um sorriso. Quando você entrega algo de tão boa vontade para alguém e a pessoa vira as costas e nem fala obrigado, ou nem sorri nem nada, dá um incômodo. A gente tem que confessar, incomoda. Poxa, nem agradeceu, nem um sorrisinho. Nós esperamos algo, né? Mas o que que acontece? A gente continua fazendo. E vai chegar um dia em que, mesmo que a pessoa não te agradeça, mesmo que a pessoa até fique irritada com a sua ajuda, você vai falar assim: eu fiz a minha parte. E eu estou feliz com isso. Não é hoje, mas vai chegar. Só que se eu desistir, eu faço por interesse, então eu tenho que parar de fazer. Eu nunca vou chegar neste momento em que eu vou fazer sem interesse. Então, a esmola oculta, essa questão de eu ajudar, né, sem fazer alarde, sem fazer propaganda, eu ajudar por ajudar, sem esperar nada em troca, esse é o objetivo, mas não é a minha realidade de hoje. Mas eu tenho que ter em mente que esse é o meu objetivo. Quando a gente pega os ensinamentos cristãos, todos são muito difíceis de pôr em prática, sem exceção. Oferecer outra face, não julgar, né? É, oferecer ajuda sem esperar nada em troca. Todos os ensinamentos cristãos, amar seu inimigo, são muito difíceis. Se eu desistir de pôr em prática porque são difíceis, eu nunca vou conseguir pôr em prática. Então, eu tenho que continuar tentando, mesmo eles sendo difíceis de serem colocados em prática. Eu tenho que ter eles como um norte, né? Como um objetivo. Então, quando Jesus nos fala sobre ajudar ao próximo sem esperar nada em troca, ele sabia que a gente não seria capaz de pôr em prática hoje. Ele nos coloca como um direcionamento. Então, valorizar quando a gente consegue fazer e reconhecer e ter a caridade de respeitar as nossas limitações quando a gente não consegue fazer. A gente também precisa entender que nós somos seres ainda muito limitados e respeitar isso. Isso é necessário, porque senão a gente desiste. Se nós esperarmos de nós a perfeição hoje, é melhor desistir. Porque nenhum de nós é perfeito. Nós temos que reconhecer a nossa imperfeição e ir agindo um passo de cada vez. E daí a importância do tema dessa palestra de hoje. Nós não somos perfeitos. Se não somos perfeitos, o que a gente faz de certo é pequeno. Só que é muito diante do que eu posso fazer. Então, eu tenho que valorizar essas pequenas atitudes que são enormes diante das minhas limitações. Se eu não consigo, né, transpor uma montanha, talvez eu consiga levar um punhado de terra na mão. E isso é muito. Perto do que eu posso fazer hoje, isso é muito. E talvez de punhadinho em punhadinho, um dia eu leve a montanha.
Só que se eu olhar para o meu punhadinho de terra na mão, olhar para a montanha e falar, eu nunca vou conseguir, e esse punhadinho de terra não é nada, então é melhor eu desistir, a montanha vai continuar no mesmo lugar para sempre. Então, sim, nós precisamos, né, ter o norte, entender o que eu deveria fazer, o que era ideal fazer, que são os ensinamentos cristãos, mas também respeitar a limitação de que hoje eu ainda não consigo, mas eu vou continuar tentando. Fala, Léo. Bora lá. É, E quando a divulgação da ajuda se dá para propagar ou divulgar alguma ação social? Perfeito. Né? A gente tem essa questão, não devemos divulgar, né, as boas ações. Depende muito da nossa intenção. Qual é a sua intenção ao divulgar essa boa ação? Essa, a sua intenção é se vangloriar? É alimentar a sua vaidade? Ou é conscientizar outras pessoas para que elas façam o mesmo que você? A intenção é importante, mas tem uma coisa muito importante também. Mesmo quando a sua intenção não é uma intenção muito louvável, talvez o efeito seja o mesmo. Então, muitas vezes a gente abre lá vamos abrir a rede social e nós vemos alguém fazendo a caridade e fazendo propaganda disso. E a gente sabe, né, conhecendo a pessoa, né, nesse caso, a gente sabe que aquela pessoa está fazendo só para receber os louros da sua boa ação. Então, ela está fazendo só para alimentar a própria vaidade, só para que as pessoas achem que ela é uma boa pessoa. Tudo bem. Só que mesmo assim, ela está replicando isso e ela está conscientizando outras pessoas. Então, mesmo quando a intenção dela não é das melhores, ela ainda assim consegue atingir outras pessoas e outras pessoas podem acabar replicando essa boa ação. Então, percebe como as nossas escolhas, mesmo quando elas não estão embasadas em boas ações, elas podem auxiliar o próximo? Então, é aquela coisa, vamos respeitar as nossas limitações e principalmente vamos respeitar as limitações do outro. E entender que mesmo quando a ação do outro aparentemente é equivocada, essa ação tem consequências que são benéficas. Nós aprendemos dentro da doutrina espírita que nada acontece por acaso, e não é por acaso que é o nome do livro, né? Nem tudo é karma, tudo é escolha. Nós aprendemos que tudo é escolha, nada é por acaso. E dentro desse entendimento, se nada é por acaso, quer dizer que a espiritualidade, ela está sempre vigilante para com as nossas escolhas. E nessa vigilância, a espiritualidade, ela tende a não interferir. A tendência da espiritualidade é não interferir. Mas ela vai interferir quando for necessário. E quando é necessário? Quando as escolhas que estão sendo tomadas vão gerar consequências que não trarão aprendizados. Isso significa que tudo que a gente vive passou por esse crivo. E se passou por esse crivo, tem algo de bom, mesmo que doa. Então, se alguém está fazendo uma coisa que para você é reprovável, como fazer propaganda da caridade que faz, tem algo de bom. Porque se não tivesse nada de bom nisso, não teria passado pelo crivo da espiritualidade. Então, tem algo de bom. O que que é de bom? Vai gerar consequências para o aprendizado dessa pessoa, vai replicar boas ações, porque alguém vai olhar e falar assim: eu também quero fazer, também vou ajudar o próximo. Então, tem algo de bom naquilo. Então, nós precisamos, né, reconhecer que toda ação, ela gera consequências que vão trazer benefícios. A questão é, alguns desses benefícios não vão ser agradáveis. Então, por exemplo, quando você comete um equívoco, quando você ofende alguém, quando você agride alguém,
vai gerar consequências. Essas consequências vão trazer oportunidades de aprendizado para você, o que é muito bom, mas talvez esse aprendizado seja por meio da dor. Mas ainda assim, é um aprendizado. Então, o que nós precisamos fazer no nosso dia a dia é tentar ao máximo fazer escolhas que tragam aprendizado com menos dor possível. Menos dor possível porque fugir totalmente da dor neste momento é impossível para nós. Mas nós podemos buscar fazer escolhas que amenizem isso, que são escolhas de acordo com os ensinamentos cristãos, são escolhas de acordo com o que nós reconhecemos como moralmente correto. Mas entendendo que até suas escolhas erradas também gerarão consequências que trarão aprendizado e que, de certa forma, então, também são benéficas. Fala, Leonardo. Peraí que eu copiei. Beleza. Qual a relação entre vigilância e oração na construção de hábitos melhores em nosso dia a dia? A gente tem, né, essa frase que nos guia, né? Orai e vigiai, ou vigiai e orai. A oração, né? A gente sempre entende a oração como uma tentativa, uma busca de nos conectar com o Pai, nos conectar com a espiritualidade, nos conectar com, né, o maior. Por quê? Porque se eu busco, né, agir de forma correta, se eu busco a minha autolapidação, se eu busco me melhorar, o ideal é que eu consiga, né, me ligar ao nosso Pai, porque isso vai me favorecer nesse processo de reforma íntima. Né? O nosso objetivo é justamente, né, alcançar a perfeição humana que nos aproximará do nosso Pai que é perfeito. Então, à medida em que eu me entrego à oração, eu me permito a essa conexão, o que me traz mais equilíbrio, mais harmonia, o que me ajuda a enxergar as oportunidades de aprendizado que a vida está me trazendo. A oração me permite abrir os olhos da alma, porque os olhos da matéria podem estar abertos, mas muitas vezes eles estão abertos e eu ainda estou cego. Porque eu ainda não consigo enxergar o que a vida está me mostrando a toda hora, que é para o meu crescimento. Quando eu me coloco em oração, muitas vezes eu me permito abrir esses olhos da alma. Eu me conecto ao Pai, eu tenho uma harmonia, um equilíbrio maior para conseguir perceber que tudo que eu estou vivenciando é para o meu crescimento. Só que a oração é importante, mas também é importante eu vigiar as minhas ações. Não é vigiar a ação do outro, é vigiar as minhas ações. Só que essa vigilância, ela não deve ser encarada como algo pesado, porque muitas vezes o termo vigilância parece algo muito ficar me fiscalizando o tempo todo. Não é isso. É estar atento ao que eu faço e principalmente às consequências do que eu faço. Né? A frase que o Aldomar colocou em um determinado momento, o outro é meu espelho. Quando eu estou atento à forma como eu ajo com o outro e como o outro reage à minha ação, isso é estar vigilante. É não deixar a vida me levar e simplesmente agir no automático. É eu perceber que aquilo que eu faço tem consequências. Então, vamos pegar o exemplo do livro. Quando a Paula passa pela situação de chegar no seu antigo emprego, pedir a demissão e ser super bem tratada pelo seu antigo patrão, dela receber todo o carinho e todo o apoio do seu antigo patrão, o que que é estar vigilante? É parar e falar assim: opa, isso é consequência de algo bom que eu fiz. O que que eu fiz de bom para merecer isso? Olha, naquele momento eu ajudei, naquele momento, então o que que eu vou fazer? Eu vou tentar ser assim mais vezes. Quando a Paula percebe a vizinha toda dedicada, auxiliando a mãe, né, dispensando o tempo que ela poderia estar com a própria família para cuidar da mãe, da Margarete, o que que a Paula, ela vigilante, deve fazer? Olha só, foi a ação que a minha mãe fez há muito tempo atrás de ajudar o próximo e hoje ela está colhendo.
Isso é estar vigilante. Estar vigilante é a avaliação. Olha, a pessoa ela está agindo de forma não tão agradável comigo porque ela acha que eu sou uma pessoa ruim por aquilo que ela entende das minhas ações. Então, se eu quero que as pessoas não me tratem assim, eu não tenho que fazer que o outro mude, eu tenho que mudar a minha atitude. Isso é estar vigilante. Estar vigilante é perceber o impacto que eu causo na vida do outro e na minha própria vida. Porque se eu não estiver vigilante, eu vou continuar agindo equivocado e vou continuar tendo consequências dos meus equívocos e não vou aprender. Se eu não estiver vigilante, eu vou continuar acertando em alguns pontos, mas não vou valorizar os meus acertos e não vou replicar quando for importante. Então, não estar vigilante é não aprender com o que a vida me traz. Então, orar para sempre estar em conexão com o Pai e ter harmonia e equilíbrio suficiente para reconhecer que eu erro, que eu acerto, mas que ambos são oportunidades de me tornar uma pessoa melhor, tanto os meus acertos quanto os meus erros. Fala, meu apoio. Eu acho que você acabou de responder o que eu vou perguntar. Eu vou voltar lá pegar o gancho do exemplo da obra, do prédio que caiu. Quando se faz uma obra dessa, dessa monta, desse tamanho, tem várias etapas e é feita uma planilha onde são escolhidos os materiais que vão compor a obra, e tudo isso tem um preço, tem um valor, e geralmente são muito caros. Numa obra, por incrível que pareça, a etapa mais barata que tem são tubulação de água. Mas o lema da engenharia é o seguinte: engenharia é a arte de construir economizando. Então, já tem esse pensamento e vai economiza na tubulação. E aí, a tubulação está toda conectada dentro da obra. Se colocou uma tubulação de baixa qualidade, essa tubulação, que no geral do planejamento tem um custo de 2% da obra, pode colocar tudo a ruir. Então, nós estamos falando de pequenas coisas. Mas eu quero chegar. A Paula, eu não sei se ela já percebeu que essas boas ações, essas pequenas ações dela, inclusive antes dela partir da cidade para voltar para casa da mãe, ela mandou uma carta para a esposa do Fabrício, se explicando, isentando, como você falou, isentando ela, a esposa do Fabrício, de qualquer problema. Então, qual é a pergunta? Como entender que a tubulação é um valor ínfimo dentro de uma coisa grande e procurar não usar desse expediente, colocar o melhor que é possível? Como trazer isso para a nossa realidade? Acho que falou em vigilância. Observando nossos pequenos atos, por exemplo, a Paula, eu não li o livro todo. Será que ela observa, como você falou, observando a mãe, vai observar a si mesma e vai colocar isso em prática? Como é que a gente chega nesse nível, nesse ponto, para fazer disso um hábito igual a Margarete já tem? A resposta é o tema de hoje, né? Valorizando as pequenas atitudes, valorizando as pequenas coisas. Porque quando a gente olha, a gente tem que ter uma visão holística sobre o mundo, a gente tem que olhar o todo. Quando a gente olha, a gente fica preso só num pontinho, a gente costuma deixar de reconhecer, né, o todo. Mas quando a gente fica preso no todo, a gente deixa de valorizar as pequenas coisas. Então a gente tem que ter os dois pontos. A gente tem que olhar as pequenas coisas, mas sempre de olho no todo. E isso é uma prática que a gente tem que, né, fazer diariamente, porque não é tão simples. Então, por exemplo, quando a gente coloca um grande exemplo à nossa frente,
Vamos lá, o caso de Jesus. Jesus é o meu objetivo de vida. Eu quero ser como Jesus. Se eu só coloco isso, eu quero ser como Jesus, eu estou olhando o todo. É aonde eu quero chegar. Só que aí o que que eu vou ver? Eu vou ver Jesus pedindo perdão, né? Pedindo a Deus que perdoasse aqueles que o crucificaram. Eu vou ver Jesus, né? Aceitando, né? Não aceitando, né? De uma forma ruim, mas não reagindo às ofensas que recebia, porque ele entendia que tinha que oferecer a outra face. Eu vou ver Jesus amando os seus inimigos. E eu vou dizer, eu nunca vou chegar lá. Agora, quando eu olho só o ponto, né? Eu esqueço Jesus e vou olhar só para mim. Eu sou um ser totalmente limitado. Eu não consigo fazer nada de certo. Tudo que eu faço é errado. Eu só consigo fazer isso aqui, né? Eu não vou sair daqui. Eu nunca vou chegar a Jesus porque eu só olho as minhas limitações. Se eu só olho para Jesus, eu nunca vou conseguir chegar a Ele porque eu percebo que Ele está longe demais. Então eu tenho que fazer o quê? É ter um parâmetro que é onde eu quero chegar, mas também valorizar o pequeno passinho que hoje eu sei dar. Eu não consigo fazer como Jesus e amar o meu inimigo, mas se hoje eu consigo, pelo menos, não querer mal ao meu inimigo, já é um passo gigantesco. Então, se hoje eu não consigo ir lá e abraçar o meu inimigo, se hoje eu só consigo não retribuir o que ele me traz de mal, eu tenho que valorizar o que eu faço. É uma atitude pequena perto do todo? É uma atitude pequena perto do todo, mas é um passo de cada vez que vai me fazer chegar no todo. Então, é valorizar o punhadinho de terra que eu consigo levar na mão. Porque de punhadinho em punhadinho eu vou levar uma montanha. É assim que a gente age. Não dá para a gente querer fazer boas, grandes, enormes ações se nós somos seres ainda limitados. Então eu tenho que. São pequenas atitudes que precisam ser valorizadas. E a gente precisa reconhecer o peso dessas pequenas atitudes, tanto o peso positivo quanto o negativo. Voltando no exemplo da construção, você falou com relação à tubulação. A, a pessoa escolheu uma tubulação barata para economizar, só que não foi só ela. Por quê? Porque passou na mão de várias pessoas. Né? A pessoa que fez o orçamento, a pessoa que pagou, todos foram fechando os olhos para essa situação. A pessoa que estava lá na construção. A responsabilidade não é só de um, a responsabilidade é de vários. Então, você está lá na construção, você viu que uma coisa está sendo mal feita, ah, mas não sou eu o responsável, eu só estou aqui para trabalhar. Mas você também tem uma parcela de responsabilidade. Você se isentar de fazer algo porque acha que a sua ação ela é pequena demais e não vai fazer a diferença, é uma escolha que pode fazer uma grande diferença. Às vezes a gente acha que nós somos pequenos demais para fazer diferença no mundo. Só que quando a gente pensa assim, a gente deixa de fazer a nossa parte. Eu sei que é clichê demais, né, pensar nisso, mas todo mundo aqui já ouviu falar na fábula do beija-flor. Indo lá e, né, a floresta pegando fogo e o beija-flor vai lá, pega uma gotinha de água e joga no fogo. Ele não vai conseguir apagar o fogo. Só que, se ele fizer a parte dele e os outros também fizerem, o fogo cessa. Se todo mundo parar para pensar, ah, eu sou só um beija-flor, o que eu faço não faz diferença, a floresta vai continuar pegando fogo e vai acabar. Se eu, né, tô lá na rua chupando uma bala, jogo papel de bala no chão e falo, ah, é só um papel de bala. Esse papel de bala não vai entupir um bueiro. Só que o problema é que outras 50.000 pessoas pensaram igual a você. Pensaram que a sua ação era pequena demais para fazer a diferença.
e 50 mil papéis de bala entupiram um bueiro, causaram um alagamento. Então, a sua atitude faz diferença, sim. Talvez você não veja isso agora, mas vai fazer, vai ver, vai enxergar em algum momento. Então, nós precisamos sim entender que, por menor que seja a nossa escolha, ela tem um peso, ela tem uma importância. Então, eu não posso simplesmente fazer essa escolha de qualquer jeito. Eu preciso pensar nessa escolha. Eu preciso colocar o que eu tenho de melhor nas minhas ações. Porque, por menor que ela seja, ela vai ser somada com tantas outras escolhas que eu faço durante a vida que vão gerar, muitas vezes, consequências consideráveis lá na frente, tanto para mim quanto para o próximo. Então, sim, é aí que entra o orar e vigiar. A parte do vigiar é justamente aí. É você reconhecer que toda escolha tem consequência, por menor que ela seja. O que eu faço não vai fazer diferença no todo. Talvez não hoje. Talvez faça e você não enxergue hoje. Mas faz diferença sim. E se não fizer diferença no todo, pelo menos vai fazer diferença na sua vida. Porque vai modificar a sua forma de enxergar o mundo. Fala, Leonardo. A Cláudia deu um depoimento aí, dizendo o seguinte: ó, a tubulação de uma estrutura é tão importante quanto o restante da obra. Eu comparo isso a pequenas situações e ações que me chegam e, às vezes, sem eu perceber, vão minando aos poucos os bons sentimentos e, às vezes, vão modificando o meu comportamento sem eu me dar conta. Assim é um vazamento de água. Ela faz uma grande obra ruir. Sim. Né? Uma construção gigantesca. E o interessante é o seguinte: quando vamos pegar essa mesma analogia, se um cano, né, um cano de um grande calibre, ele se rompe e causa um grande vazamento, ele é visível. E como ele é visível, isso incomoda e rapidamente as pessoas tentam consertar. Então, se rompe o principal cano da sua casa, né, um cano que tem uma passagem de água intensa, você vai ver e vai arrumar um jeito. Se é uma perfuração pequena, que só goteja, às vezes, quando você perceber, o estrago já foi feito. Por quê? Porque é gotinha em gotinha. E você não percebe, não aparece nada na sua parede, não faz um grande rombo na conta de água. Então, vai, gotinha a gotinha vai vazando dentro da sua parede. Quando você se dá conta, a parede já foi perdida. E muitas vezes, a casa inteira. Então, a gente valoriza muito as grandes ações, só que as grandes ações, elas causam um grande impacto, né? Um cano jorrando água, é uma coisa grandiosa, mas muitas vezes você lida com aquilo de uma forma emergencial e resolve. As pequenas ações, elas se somam e elas vão passando de uma forma, às vezes, tão, né, imperceptível pelas pessoas, que quando o somatório ele se dá, ele acaba sendo maior do que aquela grande ação, né? Aquele grande cano rompido. Então, vamos colocar isso para o nosso dia a dia, mas não de uma forma negativa, mas de uma forma positiva. Quando você, né? Vamos supor, você pega, sei lá, ganha uma herança familiar. Ganhei, recebi uma herança, pego metade da minha herança e dou para uma instituição de caridade. Nossa, olha quanta gente eu ajudei. Faço propaganda, saio nas redes sociais, olha a pessoa que auxiliou, olha que grande ação que ela fez. É uma grande ação, talvez ajude muita gente. Mas se a gente parar para pensar, cada pequena ação que eu fiz durante toda a minha vida, eu vou dizer que o somatório disso foi muito maior do que a doação que você fez em dinheiro.
O bom dia que você deu para o porteiro, o carinho que você deu para aquela pessoa que estava precisando só desabafar e você cedeu 5 minutos, né? Um prato de comida para uma pessoa em específico, ou nem um prato de comida, você deu um biscoito que você tinha naquela hora para alguém que estava. O somatório disso, eu garanto que faz mais diferença do que uma grande doação em dinheiro. É a mesma história do cano. Então, as pequenas ações, elas muitas vezes, elas fazem muito mais diferença do que as grandes atitudes. E nós só valorizamos o que é grande. Nós só valorizamos o que enche os olhos, tanto de forma negativa quanto de positiva. E o mais estranho, o que enche os olhos, o que é grande, muitas vezes está muito distante de nós. Eu queria ter dinheiro para ajudar tanta gente. Aí alguém fala assim: você pode me ouvir 5 minutos? Não, não posso. Essa pessoa você podia ter ajudado agora. Você fica pensando tanto no grandioso que você queria fazer. Eu queria ser uma pessoa que pudesse ajudar várias instituições de caridade. Mas se nega muitas vezes a simplesmente fazer a propaganda de: olha, tal lugar está precisando de doação de fralda, tal. Uma coisa pequena que você podia ter feito, que talvez fosse tão simples para você que não te gastaria nem 5 minutos, e você deixa de fazer. E que possivelmente faria mais diferença na sua vida e na vida da humanidade do que a grande ação que você sonhava fazer. Então, tanto nas coisas negativas quanto nas positivas, as pequenas ações são muito importantes, porque elas são cotidianas e se somam. Não é sempre que você pode causar um grande estrago na vida das pessoas, mas todo dia você pode causar um pequeno estrago, que se somando fica enorme. Não é sempre que você pode fazer uma grande diferença na vida da humanidade, mas é todo dia que você pode fazer uma pequena boa ação que vai fazer o todo depois, que vai fazer uma grande diferença depois. E é isso que nós precisamos estar atentos. Nós temos um poder gigantesco nas nossas mãos e não valorizamos isso. Fala, Leonardo. É só complementar que depois escreveu assim: às vezes, né, essa água vaza no vizinho, né? É o impacto das nossas ações nos outros. Sim, às vezes o prédio cai, você foi a pessoa que comprou, né, o cano, né, mais barato e você nem mora lá. As pessoas que vão morrer quando o prédio desabar não são da sua família. Então, as consequências das suas ações, elas chegam a todos que estão à sua volta. E isso não é injustiça. Mas a coitada da outra pessoa não tinha nada a ver com isso e sofreu com isso. Isso não é injustiça. Isso é oportunidade de crescimento. Muitas vezes a gente tem essa ideia, né? Eu reencarnei, fiz tudo certinho, e aí a outra pessoa errou e eu sofri com isso. Né? Eu sou injustiçado. Não, eu não sou. Estou tendo uma oportunidade de aprendizado gigantesca. Até porque, acredito eu, que cada um de nós, quando foi reencarnar, no primeiro tópico do planejamento reencarnatório, né? Porque no final a gente assinou, mas no primeiro tópico estava um lembrete. Estou ciente de que ao reencarnar estarei sujeito às ações daqueles que me cercam. E eu assinei falando, concordo e aceito. Por quê? Porque vivendo ações daqueles que me cercam, é que eu vou ter a oportunidade de crescer. Ninguém cresce, ninguém evolui vivendo sozinho numa ilha. É quando o outro, né, muitas vezes te agride que você tem uma oportunidade de crescimento. Não significa que a espiritualidade, ela planeja, né, a agressão. Ela planeja o equívoco, mas conhecendo-nos, sabendo que nós somos seres falíveis, ela se aproveita disso.
E falou assim: vai. O outro vai te machucar? Vai. Mas aí, neste momento, você vai ter a oportunidade de colocar em prática os ensinamentos cristãos de não oferecer a outra, de oferecer outra face, não pagar na mesma moeda, de amar o seu inimigo, de não julgar. Então, quando o outro age de forma equivocada, quando o prédio cai e eu estava dentro e nem foi eu que escolhi o cano, eu tenho a oportunidade, sim, também de crescer. Então, atitudes equivocadas ou acertadas sempre gerarão consequências, e essas consequências, elas nos permitem crescer. E aí, voltando no orar e vigiai, é nesse momento que nós temos que estar atentos e reconhecer o aprendizado que aquela situação nos traz. Eu sei que é difícil. No momento em que você está lá no o olho do furacão e que você sofre a situação, é difícil. Mas que pelo menos depois, então. Se na hora não dá para enxergar o aprendizado, que eu possa pelo menos enxergar depois. Usando o exemplo da Paula. Quando ela fez as escolhas que fez, né, deixando a mãe, né, para seguir, né, o que ela achava que era o grande amor da vida dela, ela não avaliou o peso das ações dela. Mas agora que ela está enfrentando as consequências dessas escolhas, ela está fazendo o quê? Ela está tendo a oportunidade de aprender com isso. Então, na hora que você está fazendo as escolhas, é muito difícil, às vezes, ter esse tipo de visão tão clara. Mas depois você também vai ter essa possibilidade. Nunca é tarde para aprender, literalmente. Então, o objetivo de hoje, né, dessa nossa conversa, é que nós pudéssemos relembrar que nós somos seres limitados, sim. Que nós somos seres falíveis, sim. Que o que a gente faz ainda é muito pequeno, sim. Mas que este pequeno é muito e faz uma grande diferença. Que cada passo que nós damos rumo à nossa evolução é importante. Nós temos que olhar o nosso objetivo, que é lá a linha de chegada, sim. Onde está todo mundo comemorando quem chega, quem, né, chega ao fim da corrida, sim, a gente tem que olhar lá. Mas a gente tem que olhar para onde a gente está andando agora. Porque se eu olhar para o fim da corrida, lá para a linha de chegada, eu vou acabar tropeçando. Então, eu tenho que olhar para lá, reconhecer que é lá que eu quero chegar, mas olhar para os meus passos de hoje e valorizar cada pequeno passinho que vai me levar até lá. Mesmo que hoje ainda seja difícil, essa é uma prática que eu tenho que me propor. Olhar para o meu hoje, olhar para o meu ontem e valorizar os meus pequenos acertos, valorizar as minhas pequenas conquistas, reconhecer os meus pequenos erros e aprender com tudo isso. Bom, eu espero que tenha sido uma palestra que tenha auxiliado de alguma forma, né? A gente vai seguindo na história, né, desse livro maravilhoso e vai aprendendo a cada capítulo. E é incrível, eu quero só abrir um parênteses aqui, como muitas vezes a gente pega um romance e não tem noção do quanto aprendizado tem em cada trecho de uma história. E é legal a gente estar nesse momento para que os próximos livros que a gente pegar para ler, a gente leia assim. Não só acompanhando, é lógico, acompanhar a história é super legal, né? Acompanhar a história, ver os personagens, mas também pegando para assim, opa, isso aqui é um aprendizado para minha vida. Então, o nosso objetivo é justamente esse. A cada capítulo, usufruir o máximo de aprendizado e, a partir disso, nossas próximas leituras serem totalmente diferentes, né? Sempre com o coração aberto para aprender. Obrigado a todos. Fazer uma oração para a gente poder encerrar. Mestre Jesus, ainda somos muito pequenos. Nossos passos ainda estão muito longe dos grandes passos que hoje nós sabemos que nós seremos capazes de dar um dia. Mas mesmo assim, são passos cheios de receios, cheios de medo, mas certos de que eles nos levarão até a grandiosidade, a perfeição que somos capazes de alcançar.
Hoje ainda estamos muito longe da perfeição que já alcançou, Mestre, mas sabemos que a cada passo nos aproximamos de Ti. Chegamos mais perto de sermos capazes de enxergar o próximo com o amor que você nos enxerga. Que possamos seguir o Teu exemplo, mas sempre reconhecendo as nossas limitações e respeitando essas limitações. Que a Tua luz continue guiando os nossos passos hoje e todo sempre. Que assim seja.